si mesmo. Deny yourself. Só tem um jeito de andar com Jesus. There's only one way to walk with Fazendo a Jesus. vontade dele. Is to do His will. Para fazer a vontade dele, And in order to do His will, você tem que negar a sua. you need to deny yourself. E ele diz, negue-se a si mesmo. And He says, deny yourself. Tome cada dia a sua cruz Take up daily your cross e siga-me. and follow me. Então você tem que seguir com uma cruz, So you have to follow with the cross. você tem que seguir com uma cruz. You have to follow. Mas aqui tem um entendimento errado. There's a wrong understanding Tem there. gente que pensa que a cruz é um pedaço de pau igual aquele que Jesus carregou para ser crucificado nele. People think that the cross is that thing made of wood that Jesus carried, to be Alguns homens aí crucified. pensam que a sua cruz é a sua sogra. Some men think that their cross is their mother-in-law. Algumas mães pensam que a cruz são seus filhos. Some mothers think that their cross is their son. Alguns maridos e mulheres pensam que a sua cruz é o seu marido. O marido pensa que a And cruz é a mulher. some wives think that their cross is their husband, Mas and the other way você quer around. saber quem é realmente a sua cruz? But you want to know what is your É a sua cross? carne. Is your flesh. É essa que você tem que matar todo dia. That's the one that you need to kill every Essa é a day. sua cruz. That is your cross. Porque se você começa no versículo 24, Because if you start on verse 24 there, você vai lendo, you keep on reading. lá em Mateus 16, 24, Matthew 16. você vai 24, encontrar isso escrito. You're going to find that Pois written aquele que there. quiser salvar a sua vida, Because those who want to save their lives, perderá. they'll lose it. Mas aquele que perder a sua vida, But those who will lose it, salva. they will save it. Então o negócio é complicado. So it's a little complicated. Porque para você salvar, Because in order for you to você save, tem que decidir perder. you need to decide to lose it. Losers. Perdedores. Ninguém gosta de ser chamado perdedores. Nobody likes to be called a loser. Mas nesse sentido que eu estou falando, But in this sense that I'm talking about, quando alguém chamasse a gente loser, when somebody calls us loser, a gente devia dizer yes, we would say, yeah, porque essa é a nossa vitória. because that's our victory. Nós só temos vitória We only have quando victory nós perdemos. when we lose. E o reino de Deus é assim. And the kingdom of God is like Veja, that. por exemplo, Look, a Bíblia diz que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. for example, the Bible says that if you want to be the first, you need to be the last. Diz que se você quiser ganhar, você tem que dar. If you want to win something, you need to give. Diz assim, dai e ser-vos-á dado. It says, give and it will be given to you. É tudo o contrário. It's all the opposite. Porque é o Espírito. Because it's the spirit E ele é contrário da carne. and is the opposite of the flesh. Então agora quando nós nascemos de novo, So when we're born again, nós nascemos no reino de we are Deus. born into the E kingdom nós of God. precisamos aprender a andar no reino de And we need Deus. to learn to walk in the kingdom of E sabe God. aonde que está a nossa vitória? And you know where our victory is? No reino de Deus. It's in the kingdom of Cada God. vez que nós saímos do reino de Deus, Every time we step outside the kingdom of ou do God, reino dos céus, como diz a Bíblia, or the kingdom of heaven, a gente perde. we lose. Porque cada vez que nós fazemos uma decisão por nós mesmos, Because every time we make a decision for ourselves, não é uma decisão de Deus. it's not a decision Agora, for God. Camão, fala para mim, qual é a melhor decisão? É a minha ou é a de Deus? So now tell me, what is the best decision, my own or God? Quem sabe todas as coisas para poder tomar a decisão Who knows certa? everything to take the right decision? Quem tem poder para fazer acontecer aquilo que decidiu? Who has power to make it happen, whatever they decide? Então não é sábio So it's not wise tomar minhas próprias decisões, to get on my own decision. porque eu não tenho poder para fazer com que elas aconteçam. Because I have no power to make them happen. É sábio It's wise tomar as decisões de Deus. to take God's decision. Porque quando eu tomo as decisões dele, pra Because minha when vida, I take His decisions in my life, ele vai cumprir aquilo em mim. He's going to fulfill that in me. E aí ninguém pode parar isso. And nobody can stop that. Porque o nome dele é o Deus Todo-Poderoso. Because His name is the Lord God Almighty, all powerful. Entenderam? Understood? Quem pode parar um Deus assim? Who can stop a God Não like that? tem erro. There's no mistake. Você entendeu o que eu estou dizendo You nessa noite? understand what I'm telling you? Eu estou querendo começar essa série I want to Sobre o begin reino. this series about the kingdom. e esse é o fundamento. And this is the Não foundation of adianta it. falar sobre o reino We can talk about the kingdom se você primeiro não tiver nascido no reino. if you are not born in the kingdom. Não adianta falar sobre o reino It's not worth to talk in the kingdom se você não estiver andando no reino. if you are not walking in the kingdom. Se nós nascemos no reino, If we are born in the kingdom, nós temos que andar no reino. we need to walk in the kingdom. Vocês compreenderam isso? Understood? Agora, sempre tem alguns engraçadinhos, né? There's always the funny Como eu. ones, like me, for Que example, às vezes fica pensando, that
sometimes think, Ai, mas isso é muito difícil. oh, but this is hard. Well, não é tão difícil. Well, it's not so hard Porque as partes difíceis, because the hardest parts Deus fez. God already did. Todas as partes que eu não posso fazer, All the things that I cannot do, é Deus que faz. God will do it. Mas aí vem uma outra coisa. There's another thing. Todas as partes que eu posso e devo fazer, Everything that I have to do and I can do, Deus não vai mover um dedo para fazer. God is not going to move a finger to do it. Então não é difícil, So it's not hard porque se eu tomar minha decisão, because if I take my decision, tem o Espírito Santo there's a Holy Spirit in there para me ensinar, to teach me, para me liderar no caminho. to guide me in this way. Tem Jesus There's Jesus que está sentado à direita do Pai, who's sitting on the right of the Father para ficar intercedendo lá ao Pai por mim. to intercede to the Father for me. E tem o Pai, And there's the Father, que é o meu Pai, which is my Father, que está lá para garantir who is my Father, que as coisas that que is Ele there quer para mim to guarantee that the things that He'll aconteçam. give me will happen. Então, tá bom. A única parte difícil So the hardest part é negar a gente mesmo. is to deny ourselves. Agora, sabe de uma coisa? And you know something. Na verdade, isso também não é tão difícil. And truly, that's really not that hard yet. Fica muito complicado It becomes very complicated negar a si mesmo to deny quando nós yourself começamos a operar when we start to operate nos sentimentos. in the feelings. Todas as vezes que alguém disser para você, Every time somebody tells you, é difícil negar a si mesmo, oh, it's hard to deny yourself, tá nos sentimentos. they're in their speaking out Nas of their emoções. feelings, in their emotions. Mas as decisões But the decisions de negar a si mesmo of denying não themselves podem vir da emoção, cannot come from emotions. tem que vir da razão. It has to come from reason. É o que eu quero. That's what I want. E quando eu faço o que eu quero, And when I do what I want, que é a vontade de which Deus, is the will of God, vem Deus God will come e me ajuda. and He'll help me E faz o que ele tem que fazer. and He'll do what He needs to do. Se eu, por exemplo, decido andar com Deus, olha só esse exemplo da Bíblia. Look at this example. If I decided to walk with God Então eu digo, Deus, eu quero andar com o Senhor. and I say, God, I want to walk with you, Sabe o que Deus diz? you know what God will say? Está escrito lá na Bíblia. It says in the Bible Quando eu faço a decisão de andar com Deus, that when I make this decision of vai walking ter with God, sempre o Espírito atrás de mim falando no meu ouvido. there's always going to be a spirit behind me talking in my Vai ear. dizer, um versículo da Bíblia, ele vai And dizer, it's a verse in the Bible. He's going to say, esse é o caminho, andai this is the nele. way, walk in it. Então não é difícil. So it's not really that hard. Agora o Espírito vai fechar a boca But the Spirit is going to shut His mouth se eu não fizer a decisão de andar. if I don't make that decision of walking. Compreenderam? You understand? Então você faz a sua decisão. So you make your decision. E aí vem Deus e opera em você. And then God will come and operate in you. Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Se você não está entendendo bem o que eu estou dizendo, leia o versículo. If you don't understand it well, what I'm saying, read the verse. Porque o que eu estou falando aqui, eu estou pensando nos versículos. À medida que eles vêm na minha mente, eu digo. Because as I talk here, the verses will come to my mind. Às And vezes eu I não tell cito o them. versículo, Sometimes I don't tell the verse, mas eu estou falando um versículo. but I'm speaking it. Veja capítulo 2 de Efésios. Ephesians chapter 2. Veja que coisa interessante que diz. Capítulo 2, versículo 10. Verse 10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. For we are what He has made, Criados em Cristo Jesus para as created in boas obras. Christ Jesus for good works, As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. which God prepared beforehand to be our way of life. A obra está lá. The work is there. Quando eu me envolvo com essa obra que Deus preparou para And mim, when I get involved with this work Andar that God nela. prepared for me and to walk in it, nessa obra estão as condições que Deus já pôs nela para que eu and possa andar. in this work, the condition of God is in there for me to walk in. E aquele outro versículo de Filipenses, And in Philippians, que diz que é Deus que opera em vós, it says that God operates in us, tanto o querer even the will como o realizar. and the Segundo, and realize it, and doing it. doing, Segundo a boa vontade dele. according to His good will. É Deus que opera o querer e o realizar. God operates the will and the
realization of it.